Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Me chamo Rogério Andrade e estou aqui para falar da Palavra de Deus com você. Quero falar hoje sobre a importância dos profetas menores da Bíblia e quem é os profetas menores e por que o papel deles na Bíblia. Por que eles são tratados como os profetas menores. É sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de pedir para você aí se inscrever no nosso canal, dar um like, dar um joinha e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta e que acha que elas precisam ser edificadas. Você ajudando o nosso canal, com certeza você vai estar ajudando este canal a chegar a mais vidas e edificá-las. Então vamos para o vídeo. Então, meus queridos, chegamos aqui ao vídeo, né, a qual nós vamos falar sobre esse questionamento que você está tendo sobre acerca de profetas menores, né? Quem são os profetas menores? Porque eles são chamados de profetas menores. Muitas pessoas têm essa dúvida, muitos irmãos na igreja, pessoas muitas vezes até maduras na igreja, há bastante tempo na casa do Senhor, mas tem essa dúvida acerca de quem são os profetas menores. Então, eu peguei aqui um texto de um dos profetas menores, né, considerado um dos profetas menores, que é Oséias, e eu peguei aqui um versículo, né, que está no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1, versão NVI, né? Então tá aqui: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Para você ver, o texto, né, o capítulo que nós começamos a ler aqui, que é a base, já chega falando aqui, palavra do Senhor. Então, para que você entenda o contexto da história, da parte cultural, histórica, porque os profetas, como Oséias, e como outros profetas, como Amós, como Malaquias, como Zacarias, como Jonas, eles são considerados profetas menores. Será que eles são profetas menores porque eles profetizaram menos, eles tinham menos expressão dentro do cenário de Judá, dentro do cenário de Israel? Então, eu quero dizer para você que não. Eles não são considerados profetas menores por causa dos seus feitos. E nós temos aqui algumas características que nós vamos mostrar com teor bíblico e com prova bíblica, que eles não são menores do que Jeremias, do que Daniel, do que Ezequiel, do que Isaías, certo? Eles são profetas igual, na mesma proporção que esses outros profetas que são considerados profetas menores. Então, para você ver, para começar aqui, o versículo já começa, palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela veio para Oséias justamente para que ele profetizasse no período dos reis, certo? No período a qual tinha muito pecado, tinha muita prostituição, tinha muito erro dentro do cenário judaico. E Oséias foi um dos profetas que foi levantado por Deus para profetizar. Então, por que ele é considerado um dos profetas menores? Vamos lá. A designação profetas menores não sugere que esses mensageiros divinos sejam menos importantes e menos inspirados que os profetas maiores na Bíblia. Eu falei um pouco anteriormente sobre isso, certo? Eles são designados profetas menores porque a distinção entre profetas maiores e profetas menores se baseia principalmente no tamanho dos livros. É justamente por isso. O livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel tem uma extensão maior em capítulos, em versículos, em história, em textos, em exortação,
em amostras, né, de período, de tempos. Então, por isso que existe um tamanho maior, uma expressão de escrita maior nos livros, certo? Porém, os profetas, considerados profetas menores, eles não têm tanto tamanho, né, na escrita. A quantidade de capítulos são menores do que a quantidade de capítulos no livro de Isaías, no livro de Jeremias, considerados profetas maiores. Então, assim, a principal razão pela qual esses profetas são chamados de menores está relacionada ao tamanho de seus livros, ou seja, os seus livros têm poucos capítulos e poucos versículos, certo? Então, por isso que os livros são pequenos, né? Os livros deles são pequenos e eles são chamados de profetas menores. Isso é algo cultural, é algo falado pelos teólogos, pelos pais da igreja, considerado como profetas menores. Porém, existem outras características também por eles serem chamados de profetas menores. A maior característica, a característica principal é o tamanho dos seus livros, os seus livros serem menores. Porém, eu quero mostrar para você que nós temos aqui abaixo do nosso vídeo, nós temos aqui um material para ajudar no seu ministério, né? Um material completo que vai ajudar você a ganhar conhecimento para pregar e ministrar poderosas mensagens. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui no primeiro comentário. Você clica e lá você vai saber lá o que Deus tem preparado para você, tá bom? Então, assim, os profetas maiores, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles escreveram livros mais extensos, enquanto os profetas menores, como Amós, Oséias, Malaquias, contribuíram com livros mais curtos, tá bom? Então, assim, a outra característica, por eles serem chamados de profetas menores, é o foco em mensagens locais, certo? É uma outra característica, como um dos profetas menores, é que muitos deles direcionaram suas mensagens a nações específicas, né? A comunidades locais, a lugares locais, Betsaida, outros lugares e comunidades locais, né? Então, assim, as suas profecias muitas vezes tinham um contexto imediato, ou seja, coisas que iriam acontecer naquele momento, coisas que iriam acontecer naquele exato momento, naquele período, naquele ano, certo? Para aquela geração, né? E eram direcionadas a situações específicas que ocorriam em seus tempos, ou seja, era para aquela geração, era para aquele período que algo iria acontecer. Não podemos também desprezar os acontecimentos específicos para os profetas maiores também, que o próprio Isaías, o próprio Jeremias profetizaram o cativeiro, né, da Babilônia, o cativeiro da Síria, para aquela geração, né, e tudo isso aconteceu, certo? Também eles tinham temas diversificados, né? Embora os profetas menores possam ter escrito menos em termos de volume, suas mensagens abordam uma variedade de temas importantes, incluindo justiça social, arrependimento, restauração e o relacionamento de Israel com Deus. Arrependimento, o livro de Jonas, né, vai mostrar isso. O próprio Jonas, ele fugindo da presença de Deus, não queria fazer a obra de Deus, não queria ir para Nínive, procurou outro caminho, querendo ir para Tarsis, e Deus ali interviu e ele teve que voltar para Nínive pregar a palavra de Deus, e a palavra era uma palavra de arrependimento. Então, o livro de Jonas, o seu contexto geral, é em um problema social, um problema cultural daquele lugar, de corrupção, de pecado generalizado, de corrupção do seu rei, corrupção das pessoas, todo o povo. Então, o próprio Deus, ele entra em cena e leva Jonas para lá, para Jonas trazer uma palavra de arrependimento. Palavra de restauração, o próprio Malaquias, o próprio Zacarias tem pregado sobre isso, Ageu prega sobre restauração, né? E a parte de relacionamento de Israel com Deus, o próprio Oséias fala do relacionamento, porque Deus ele trata Israel ali como sua esposa, né?
ele até pede para que Oséias se casasse com uma mulher para que simbolizasse o casamento de Israel com Deus, o casamento de Deus com Israel. Então, os temas também, a característica por eles serem chamados de profetas menores é que está entrelaçado entre esses temas diversificados, né? Eles também têm uma característica específica, que é o seu chamado por Deus, né? A designação menores não reflete a importância espiritual ou autoridade dos profetas. Muitas pessoas acham que eles eram profetas menores. Os livros deles são escritos mais curtos porque eles tinham pouca espiritualidade, pouca expressão no lugar. Não, foi algo que era necessário mostrar para vocês que todos eles foram chamados por Deus. O próprio Amós, ele era boiadeiro, ele era um homem que cuidava de gado, que cuidava do campo, e Deus chamou ele para profetizar, para ele viver profetizando a palavra do Senhor, certo? E mostra que todos foram chamados por Deus, todos os profetas, maiores, menores, foram chamados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para transmitir suas mensagens. Suas contribuições são fundamentais para a compreensão da vontade divina e da história do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que a expressão profeta menores significa. Homens que foram chamados por Deus para fazer a diferença, para pregar em um período onde havia desigualdade social, onde tinha problemas culturais, problemas com a sociedade, problemas políticos, crises constantes. Deus levanta profetas para que eles pregassem a palavra do Senhor. Porém, seus livros tiveram pouco volumes e eles são considerados pelos teólogos os profetas menores justamente por isso, pelo volume de livros, de escritos ser pequenos. Isso não tira a espiritualidade deles, tá bom? Então, isso foi mais um vídeo. Eu queria agradecer a você por você ter mais uma vez aprendido, né, conosco aqui no nosso canal. E eu queria pedir para você aí se inscrever no nosso canal, dar um like, dar um joinha se você gostou e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Se você acha que alguém não sabe ainda desta curiosidade, passe para ele, que com certeza você vai ajudá-lo, vai edificá-lo e vai ajudar no crescimento do seu ministério. Tá bom? Então, a paz do Senhor, até a próxima. Amém.